Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. E antes de começar a nossa leitura, a gente vai fazer uma oração. E essa oração é fantástica, porque ela é para o homem público. E esses homens, né, que a gente precisa, os homens e mulheres, que a gente precisa orar por eles, pedir por eles, que são os responsáveis, né? Que a gente entrega nosso voto, nossas esperanças, que acaba caindo nos ombros deles tantas coisas importantes que às vezes eles não estão preparados para encarar. Muitas vezes eles acham que estão e se enganam e acabam trazendo tanto problema para nossa sociedade. Bom, a oração é a seguinte: que todo homem público saiba honrar sua função na compreensão de que o poder é passageiro e fugaz, mas que uma única atitude sua pode ser permanente e prejudicar milhares ou milhões de pessoas por dezenas ou centenas de anos. Que todo homem público possa discernir a diferença entre o poder da comunicação e a comunicação do poder, para que a humildade seja sempre a sua bússola, orientando o norte a seguir. Que todo homem público carregue em seus olhos as lágrimas das pessoas mais simples, das vidas mais simples, para que a sua visão não se embace pelas névoas da vaidade e o sorriso enganador da fama. Que todo homem público não se vanglorie nas vitórias, não se encante com as glórias, nem se perturbe pelo esquecimento. No entendimento de que nenhuma placa de homenagem ou discurso de reconhecimento pode substituir a alegria da missão cumprida. Que todo homem público não seja apenas o gerúndio da intenção, mas o imperativo da ação no comprometimento com as necessidades prioritárias, notadamente dos que mais dependem das ações públicas. Que todo homem público, ao tomar suas decisões, tenha a inteligência que lhe possibilita a razão, sem olvidar da sensibilidade que antecede a tudo que permeia o humano. Que todo homem público não use a retórica para alcançar a subserviência do outro. Não se comprometa com o que não possa cumprir. Perceba a transparência como um dever e a dignidade como um direito de todos. Que todo homem público, enfim, tenha espelhado na mesa de seu gabinete o pó das ruas sem asfalto, o sangue dos bairros sem saúde, o quadro negro das crianças sem escola, para que a sua caneta carregue sempre as tintas da integridade e da luta contra as injustiças sociais. Que assim seja. Obrigada, Senhor, por essa oração. Bom, o autor é desconhecido e a gente vai para a terceira parte, né, do ensinamento a respeito da comunicação do espírito endurecido, no qual a gente vai fazer uma reflexão sobre a justiça humana. E esse fragmento, essa aula, né, fala o seguinte, dá seguintes ensinamentos. A justiça humana não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga, medindo o crime pelo próprio crime, fere indistintamente os infratores. E a mesma pena atinge o paciente sem distinção de sexo, qualquer que seja sua educação. De modo diverso procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao grau de progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Igualdade de crimes não importa. De fato, igualdade individual, visto como dois homens culpados sob o mesmo ponto de vista podem separar-se pela semelhança de provações, pela dessemelhança de provações, imergindo um deles na opacidade intelectiva dos primeiros círculos iniciadores, enquanto o outro dispõe
por haver ultrapassado esses círculos da lucidez, que isenta o espírito da perturbação. E nesse caso não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena, ele faz sentir as dores de uma chaga viva. Os seres desencarnados, que presenciam a representação material dos seus crimes, sofrem o choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos. E aqueles que pelo espírito estejam desmaterializados sofrem uma dor muito superior, que lhes aniquila, por assim dizer, em seus amargores, a lembrança dos fatos, deixando subsistir a noção de suas respectivas causas. Assim pode o homem, a despeito da sua criminalidade, possuir um progresso interno e elevar-se acima da espessa atmosfera das baixas camadas, isto pelas faculdades intelectuais sutilizadas, embora tivesse sob o jugo das paixões, procedido como um bruto. A ausência de ponderação, o desequilíbrio entre o progresso moral e o intelectual produzem essas tão frequentes anomalias nas épocas de materialismo e transição. A luz que tortura o espírito é, portanto, precisamente o raio espiritual inundando de claridades os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade do seu fragmentário ser. Aí estão os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual, que anunciam a separação ou dissolução dos elementos intelectuais e materiais, componentes da dualidade humana, e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser acabado. Essa comunicação, essa aula foi escrita pelo espírito de Jean Renaud. E a gente fica por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Deixo para vocês um grande beijo. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.